Você sabe que existem algumas diferenças entre os relatos da história de Bartimeu quando comparamos nos três evangelhos? Pois é, pessoal, lendo essa história nos três evangelhos, vamos perceber que existem algumas diferenças. Nesse vídeo, vamos expor essas diferenças e entendê-las. Então, fica comigo nesse vídeo. Paz do Senhor, meus irmãos, uma ótima noite, um ótimo dia, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um problema que a gente encontra quando vai estudar a história de Bartimeu. Quando lemos essa história nos três evangelhos, vamos perceber que existem algumas diferenças. É por isso que no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas diferenças e também vamos entendê-las. Eu já peço que, se você não for inscrito, se inscreve no canal. Se gostar desse vídeo, deixa o seu gostei. Tá? Nos ajude com a sua inscrição. Somos novos aqui no YouTube, mas comprometidos a trazer conteúdos de qualidade para você. Então, já agradeço e bora para o vídeo. Introdução à história de Bartimeu. A história de Bartimeu é muito conhecida no meio cristão e até fora dele. Bartimeu era um mendigo cego na cidade de Jericó. A história de Bartimeu é contada nos três evangelhos sinópticos. Ela é contada em Mateus, no capítulo 20, no versículo 29 ao 34. Ela é contada em Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 ao 52. E ela é contada em Lucas, no capítulo 18, do versículo 35 ao 43. Talvez você já tenha ouvido falar de Jericó. Jericó era uma cidade que estava localizada no território entregue à tribo de Benjamim, a 28 quilômetros de Jerusalém. Sim, Jericó foi a primeira cidade conquistada pelos filhos de Israel e era famosa pelas suas fortificações. E era uma das metrópoles mais antigas do mundo. E Bartimeu vivia ali, na cidade de Jericó, e também ele era filho de Timeu. Marcos capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. Os textos não deixam claro se Bartimeu nasceu cego ou ficou cego depois, mas enfatiza a sua grande fé e a sua atitude de clamar a Jesus para receber a cura da sua cegueira. Marcos, capítulo 10, versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A sua grande fé cooperou para que ele recebesse a cura. Marcos capítulo 10, versículo 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Como vimos, Bartimeu era um mendigo cego que vivia ali na cidade de Jericó, que acreditou no milagre e clamou a Jesus de Nazaré que passava por ali, e ele recebeu a cura. Diferenças nos detalhes da história de Bartimeu. Quando lemos a história de Bartimeu nos três evangelhos, com certeza perceberemos que existem algumas diferenças. Agora nós vamos listar essas diferenças e vamos comentá-las. Primeira diferença é o nome de Bartimeu. Em Mateus, é citado dois cegos, e nenhum deles é chamado de Bartimeu. Mateus capítulo 20, versículo 30. E eis que dois cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Já em Marcos, ele é chamado de Bartimeu, o cego. Marcos capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E em Lucas, ele é chamado apenas de o cego. Lucas capítulo 18, versículo 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Bom, então percebemos que apenas Marcos cita o nome de Bartimeu. Então essa diferença pode ser explicada, primeiro, que os autores estavam escrevendo para diferentes públicos com diferentes propósitos. Além disso, a figura de Bartimeu pode ser conhecida pelo público de Marcos, por isso ele vai citar o seu nome, até mesmo o nome do seu pai, e que não era conhecido pelo público de Lucas, e por isso ele não achou necessário escrever o nome de Bartimeu. Além disso,
a inclusão ou exclusão do nome de Bartimeu pode ser dar a ênfase que o autor queria dar no momento, seja ao encontro de Bartimeu com Jesus ou a ênfase na cura de um cego. Segunda diferença é o número de cegos. Mateus, ele vai citar 2 cegos. Mateus, capítulo 20, versículo 30. E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Já Marcos vai citar Bartimeu e Lucas vai citar um cego. Essa diferença pode ser explicada simplesmente pelo fato de que Marcos e Lucas não achou necessário citar o outro cego. Lembrando que Mateus era uma testemunha ocular, pois ele era um dos discípulos de Jesus e sempre estava ali com Jesus e também estava na cura desse cego. Então, simplesmente, Marcos e Lucas não achou necessário citar esse cego. Além disso, vale ressaltar de que Lucas não cita o nome do cego, então pode ser que ele esteja falando da cura de Bartimeu ou da cura do outro cego, o qual não é mencionado o seu nome. Terceira diferença é a localização de Bartimeu e de Jesus. Em Mateus, ele está sentado no caminho e Jesus saindo de Jericó. Mateus capítulo 20, versículo 29 e 30. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Em Marcos, ele também está sentado à beira do caminho e Jesus saindo de Jericó. Marcos capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E em Lucas, ele também está à beira do caminho, mas tanto Bartimeu quanto Jesus está perto de Jericó. Lucas capítulo 18, versículo 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Primeiro, essa diferença pode ser explicada simplesmente pelo fato de Jericó ser uma cidade grande e Bartimeu pode ter se movido de lugar enquanto esperava por Jesus. E também, nos tempos de Jesus, a Jericó do Antigo Testamento estava quase que inteiramente abandonada, mas uma nova cidade ao sul da antiga foi edificada por Herodes o Grande. Por isso que Lucas vai dizer que ele estava chegando perto de Jericó. Ou seja, é possível que ele estava falando a nova Jericó, enquanto Marcos e Mateus estavam citando a antiga Jericó. Além disso, a posição exata de Bartimeu pode não ter sido considerada importante pelos autores que estavam mais interessados em transmitir a mensagem central da história. Quarta diferença é o detalhe do encontro entre Bartimeu e Jesus, como, por exemplo, o detalhe de como aconteceu a cura. Em Mateus, ele toca nos olhos de Bartimeu, ou do cego, para curá-lo. Mateus capítulo 20, versículo 34. Então, Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Enquanto em Mateus e em Lucas, ele simplesmente diz que a fé de Bartimeu o salvou. Marcos, capítulo 10, versículo 52. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Lucas, capítulo 18, versículo 42 e 43. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Outro detalhe desse encontro é a capa. Em Marcos, Bartimeu lança a capa de sobre si para ir ao encontro de Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Enquanto em Lucas e em Mateus, ele simplesmente se levanta e vai ao encontro de Jesus. Aqui, tanto o detalhe do toque de Jesus quanto o detalhe da capa também se dá a ênfase que cada autor dá no momento. Por exemplo, em Marcos, ele dá ênfase na fé de Bartimeu ao ponto dele pegar sua capa e lançar de sobre si para ir ao encontro de Jesus. Por quê? Porque essa capa de Bartimeu tinha uma representação para ele.
era uma representação física do seu sofrimento, da sua angústia, porque todo ali deficiente visual sempre tinha uma dessas capas para lhes proteger do vento, da poeira e também do frio. Essa capa normalmente era feita de um tecido grosso, onde eles poderiam usar para levar suas esmolas ou doações de alimento. Então aqui Marcos vai enfatizar a fé de Bartimeu para receber a cura. Já Lucas e Mateus vai focar no poder e na compaixão de Jesus em curar esses cegos. Agora que você conhece melhor as diferenças nos relatos da história de Bartimeu, que tal se aprofundar mais ainda no conhecimento da Bíblia Sagrada? Por isso, se inscreva em nosso canal para continuar recebendo conteúdos inspiradores e relevantes como esse. Aproveita e já compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam conhecer a história de Bartimeu e se inspirar em sua fé. Um grande abraço e até o próximo vídeo.